Há momentos na vida em que algo muda por dentro. Você acorda, olha para a própria rotina e sente que já não é mais a mesma pessoa. Os pensamentos parecem confusos, as emoções desalinhadas. Aquilo que antes fazia sentido agora soa distante. E então surge uma pergunta silenciosa, mas profunda. O que aconteceu comigo? Talvez você não consiga explicar com palavras. Apenas sente. Sente que o entusiasmo diminuiu, que a alegria não aparece com a mesma frequência, que a fé, antes espontânea, agora pede mais esforço. E quando tenta se reconhecer, algo parece fora do lugar. Mas permaneça aqui. Esse sentimento não surge por acaso. Ele carrega um significado. E com o tempo, isso vai se revelar. Em alguns momentos sentimos que algo mudou dentro de nós. E isso costuma assustar. Mas a espiritualidade nos ensina algo diferente. Ensina que a alma também atravessa fases, algumas mais silenciosas, mais profundas, mais transformadoras. Quando você não se reconhece mais, não significa que piorou. Significa que está mudando. O espírito não caminha em linha reta. Ele avança, recolhe-se, reorganiza-se. Assim como a natureza passa pelo inverno antes da primavera, o ser espiritual também atravessa períodos de aparente vazio. É nesse vazio que surgem as perguntas difíceis. Quem eu sou agora? Por que não sinto mais como antes? Por que minha fé parece diferente? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas surgem quando a alma está pronta para um novo nível de compreensão. Esse novo nível nem sempre vem com clareza imediata. Às vezes ele chega como confusão, como perda de referências, como um terreno interno que já não sustenta as antigas certezas, mas ainda não revelou as novas. É um intervalo espiritual. E todo intervalo é desconfortável, porque obriga o espírito a caminhar sem mapas, confiando mais na intuição do que na lógica. Às vezes a alma só faz perguntas quando já não aceita respostas rasas. Quando aquilo que antes confortava já não sustenta. Quando a superficialidade perde o sentido. Esse desconforto não é vazio. É profundidade emergindo. É o espírito pedindo algo mais verdadeiro. O Evangelho nos mostra isso com delicadeza. Jesus nunca exigiu constância emocional. Nunca cobrou perfeição interior. Lembre-se dos que estiveram mais próximos de Jesus. Caminharam ao seu lado. Ouviram seus ensinamentos, presenciaram milagres, e ainda assim sentiram medo, vacilaram, sentiram-se confusos. Mesmo assim, não foram rejeitados. Foram acolhidos, orientados, amados. Quando você não se reconhece mais, talvez esteja deixando para trás uma versão antiga de si, uma versão que já cumpriu seu papel. E isso dói, porque toda mudança interior envolve despedida. Despedida de crenças, de expectativas, de ilusões, até de quem você achava que precisava ser. Despedidas internas são silenciosas. Ninguém vê, mas elas acontecem. Você se despede de antigos sonhos, de versões de si que já não cabem, e mesmo sem perceber, começa a abrir espaço para algo novo, algo ainda indefinido, mas mais alinhado com a sua essência. Nesse ponto da caminhada, muitas pessoas sentem culpa por não conseguirem mais sustentar o que antes sustentavam. Culpa por não sentir a mesma fé, a mesma motivação, o mesmo entusiasmo. Mas a espiritualidade não mede a evolução pela repetição do passado. Ela observa a honestidade do presente. E ser verdadeiro com o que se sente hoje é mais espiritual do que fingir uma força que já não existe. A doutrina espírita nos ensina que o espírito é imortal. E exatamente por isso, está em constante evolução. Evoluir não é confortável. É um processo que mexe com estruturas internas, que desmonta certezas, que convida à reflexão. Por isso, quando você não se reconhece mais, não lute contra esse estado. Observe, escute, acolha. Existe uma inteligência divina conduzindo esse movimento interno. Nada acontece sem propósito. Muitas vezes tentamos voltar a ser quem éramos. Mas a vida não anda para trás. O espírito não retrocede. Ele aprende, integra, segue adiante.
Talvez você esteja mais sensível agora. Talvez chore por coisas pequenas. Talvez se canse mais rápido. Isso não é fraqueza. É sensibilidade ampliada. A sensibilidade cresce quando o espírito amadurece. O que antes passava despercebido agora toca fundo. Palavras, gestos, silêncios. Isso não é fragilidade emocional. É a alma aprendendo a escutar o invisível. Escutar o invisível exige silêncio interno. E o silêncio nem sempre é confortável, porque nele surgem memórias, dores antigas, perguntas evitadas. Mas é justamente nesse espaço silencioso que o espírito começa a reorganizar sua história. Não apagando o que foi vivido, mas dando novos significados ao que antes parecia apenas sofrimento. O sofrimento, quando iluminado pelo entendimento, se transforma em sabedoria. E a sabedoria traz uma paz acolhedora. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da compreensão. Essa paz não chega de uma vez. Ela se constrói. Pouco a pouco, Allan Kardec nos ensina que a fé raciocinada é aquela que suporta o confronto com a razão. E quando você não se reconhece mais, talvez esteja justamente raciocinando sua fé, questionando, aprofundando, retirando camadas superficiais. Isso não enfraquece a espiritualidade. Fortalece. A fé que amadurece não teme as perguntas. Ela se aprofunda na busca por compreensão. E compreender leva tempo. Exige silêncio. Exige pausa. Exige coragem. E coragem aqui não é seguir sem medo. É continuar mesmo sentindo medo. É permanecer aberto quando seria mais fácil se fechar. É aceitar que a fé amadurece quando deixa de ser certeza absoluta e se transforma em confiança consciente. Uma confiança que não depende de respostas imediatas, mas de um vínculo profundo com o sentido da vida. Existe um momento em que a alma se cansa de viver apenas para agradar, para cumprir expectativas, para sustentar imagens, e então ela pede verdade, autenticidade, coerência interna. Quando você não se reconhece mais, talvez esteja se aproximando de quem realmente é. Não do que esperavam de você, mas do que você veio aprender, do que veio desenvolver, do que veio transformar. A espiritualidade não nos pede pressa, nos pede sinceridade. Se hoje você não consegue orar como antes, tudo bem. Se hoje sua fé é silenciosa, tudo bem. Se hoje você só consegue confiar, mesmo sem entender, isso também é fé. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Não porque sofrer seja desejável, mas porque na travessia da dor, o coração se torna mais atento, o olhar mais sensível e o sentir mais profundo. O espírito que atravessa o sofrimento não está parado. Ele segue caminhando mesmo em silêncio. Está aprendendo, está despertando no seu próprio tempo. Quando você não se reconhece mais, seja gentil consigo mesmo. Nada em você está perdido. Existe um processo em curso, e todo processo tem momentos de incerteza. Permita-se não ter todas as respostas agora. Permita-se sentir. Permita-se descansar emocionalmente. A espiritualidade trabalha no silêncio tanto quanto na ação. Há fases em que Deus parece distante, mas na verdade é você que está sendo convidado a encontrá-lo dentro de si. Sem intermediários, sem fórmulas prontas, sem máscaras. A transformação espiritual é íntima, silenciosa e profundamente respeitosa. Por isso não se cobre explicações imediatas, nem clareza total, nem certezas absolutas. A espiritualidade não exige respostas prontas. Ela convida à escuta, à pausa, à confiança no tempo do espírito. Você não precisa voltar a ser quem era. Precisa apenas continuar sendo quem está se tornando, mesmo que ainda não saiba exatamente quem é. Confie. O espírito nunca se perde. Ele se encontra em níveis mais profundos. E se hoje você não se reconhece mais, talvez seja porque a versão antiga ficou pequena demais para a alma que você está se tornando. Respire e acolha-se. Siga com serenidade, com verdade e com fé. Mesmo que diferente. A serenidade não chega de repente. Ela se aproxima e aos poucos.
quando o coração se permite permanecer. Se sentir no coração, inscreva-se e compartilhe esta mensagem com alguém que também esteja atravessando esse momento. Às vezes, uma palavra serena é tudo o que a alma precisa para continuar.